Polónia reintroduz controlos ao longo das fronteiras com a Alemanha e Lituânia para fazer face ao aumento da migração ilegal. Pelo menos 5 mortos e 10 feridos em ataques russos contra regiões ucranianas de Donetsk e Kherson. Centenas de bombeiros combatem incêndios no leste da Alemanha. Na Grécia e Turquia houve progressos na luta contra as chamas. Começam na segunda-feira e ameaçam aumentar as tensões regionais no meio de uma crise de migração ilegal. Varsóvia reintroduz os controlos de emergência nas fronteiras com a Alemanha e Lituânia durante 30 dias, tal como mandam as leis da União Europeia, mas as autoridades polacas garantem que a medida poderá ser prolongada se necessário. 52 locais ao longo da fronteira da Polónia com a Alemanha e 13 com a Lituânia serão sujeitos a controlos e inspeções adicionais. Durante o fim de semana, o ministro do Interior polaco disse que Varsóvia está disposta a suspender a medida se Berlim fizer o mesmo, lembrando que a Alemanha iniciou os controlos fronteiriços em outubro de 2023. A Polónia diz que mais de 11 mil migrantes foram empurrados da Alemanha para o seu país entre janeiro de 2024 e fevereiro de 2025. O chanceler alemão Friedrich Merz diz estar disposto a trabalhar com Varsóvia para resolver o problema. O número de travessias ilegais de migrantes aumentou, com a Alemanha, Polónia e Lituânia a apontarem culpas para a Rússia. Os países acusam Moscovo de canalizar milhares de imigrantes para o território da União Europeia através da Bielorrússia. Pelo menos 5 civis foram mortos e 10 ficaram feridos nas regiões ucranianas de Donetsk e Kherson após os mais recentes bombardeamentos russos. De acordo com as autoridades locais, 3 das vítimas mortais e 7 dos feridos foram registados na zona de Donetsk. As outras 2 mortes aconteceram na área de Kherson, onde foram reportados os restantes 3 feridos. A Rússia terá avisado edifícios residenciais, bem como infraestruturas sociais e essenciais em várias comunidades. Os ataques russos de longo alcance ocorrem numa altura em que Moscovo intensifica a tentativa de conquistar mais território na Ucrânia. Entretanto, a Autoridade de Aviação de Rússia fez saber que vários aeroportos do país cancelaram todos os voos. Deve-se a preocupações de segurança relacionadas com os ataques aéreos ucranianos. O Ministério Russo da Defesa diz ter interceptado na última noite 120 drones oriundos da Ucrânia. 4 deles seguiriam em direção a Moscovo. Um dos principais aeroportos da cidade suspendeu os voos de partida. A Ucrânia diz ter atingido uma base aérea russa este sábado, enquanto durante a última noite a Rússia continuou a bombardear solo ucraniano com centenas de drones. As forças armadas ucranianas descreveram a base aérea visada na região russa de Voronezh como sendo o local que alberga 3 dos mais avançados tipos de caças da Rússia. Segundo Kiev, as forças russas dispararam 322 drones contra território ucraniano durante a última madrugada, metade deles abatidos. Ainda assim, a investida provocou pelo menos 2 mortos e 26 feridos. A Rússia tem vindo a intensificar as ofensivas contra a Ucrânia com mísseis de longo alcance e drones. É algo que tem vindo a abalar ainda mais a esperança de um avanço nos esforços para pôr fim a uma guerra que dura há mais de 3 anos. Na sexta-feira, após um telefonema com Zelensky, Donald Trump prometeu continuar a apoiar a Ucrânia. A conversa surgiu perante as preocupações com o fornecimento de armas americanas a Kiev. Aconteceu também pouco depois de um contacto telefónico entre Trump e Putin não ter dado qualquer sinal de fim do conflito. Milhares de pessoas saíram às ruas de Tel Aviv este sábado para exigir um cessar-fogo em Gaza e um acordo para libertar os reféns ainda nas mãos do Hamas. A multidão juntou-se depois de tanto o grupo palestiniano como Israel terem mostrado abertura para aceitar a trégua de 60 dias proposta pelos Estados Unidos. Os familiares dos cativos israelitas organizaram um protesto separado contra o governo a poucos metros de distância. Ambas as manifestações decorreram no dia em que o Gabinete de Segurança de Israel esteve reunido para discutir a possível pausa na guerra em curso há 21 meses na faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu vai encontrar-se esta segunda-feira com Donald Trump na Casa Branca. A imprensa israelita noticiou, entretanto, que o Estado hebraico decidiu enviar uma delegação ao Catar.
O objetivo é manter conversações sobre o acordo de reféns com o Hamas. O entusiasmo é pela primeira aparição pública do líder supremo do Irão desde o início da guerra com Israel. Este vídeo foi transmitido no sábado pela imprensa estatal. Terá sido gravado numa mesquita do centro de Teherão. Foi um evento por ocasião da Ashura, dia mais sagrado do calendário muçulmano xiita. O Ayatollah Ali Khamenei, de 86 anos, terá passado os 12 dias do conflito com Israel num bunker por motivos de segurança. O Irão reportou a morte de 900 pessoas na sequência dos ataques israelitas. O centro e leste da Alemanha continuam a ser assolados por uma vaga de incêndios florestais. Centenas de bombeiros estão desde terça-feira a combater as chamas na região de Gorrichheire, na fronteira entre os estados da Saxónia e de Brandemburgo. Foi destacado um helicóptero da polícia equipado com câmaras especiais para detectar bolsas de brasas. Na Turíngia, a situação foi controlada durante a última noite, mas as autoridades falam do maior incêndio no estado em mais de 30 anos. Na Grécia foi contido o fogo que deflagrou sexta-feira à tarde em Coropi, cerca de 30 km a leste de Atenas. 120 bombeiros, apoiados por 8 helicópteros e 8 aviões, conseguiram dar algum descanso à população. O calor, tempo seco e o vento forte mantêm, no entanto, os serviços de emergência em alerta. A vizinha Turquia também já pode respirar melhor. Foram dominados os incêndios de grandes dimensões na província de Esmirna, no sudoeste do país. A vaga de calor que assola a Europa fez as suas primeiras vítimas no local de trabalho. Espanha e França registaram cada uma morte relacionada com a vaga de calor. Tragédias semelhantes ocorreram em verões anteriores em ambos os países, bem como em Itália e na Grécia. De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, a União Europeia registrou um aumento de 42% nas mortes relacionadas com o calor no local de trabalho desde o início do século. A Confederação Europeia dos Sindicatos sublinha que, quando as temperaturas ultrapassam os 30 graus, o risco de acidentes de trabalho aumenta de 5% a 7%. Já quando o termómetro ultrapassa os 38 graus, o risco é 10 a 15% mais elevado. E noi diciamo anche che le valutazioni del rischio devono essere fatte tenendo conto non solo della temperatura, ma anche di altre condizioni che incidono: l'umidità, appunto la quantità d'ombra disponibile, la ventilazione, l'esposizione alla luce solare. Poi pensiamo che ci debba essere il diritto alle visite mediche, ai controlli periodici e infine un diritto banale, quello ad assentarsi al lavoro senza provvedimenti disciplinari, senza sanzioni, nei casi in cui il lavoratore percepisca che delle condizioni di calore estremo lo stanno mettendo in difficoltà. A Confederação exige que sejam fixadas temperaturas máximas de trabalho mediante o setor de atividade, como já acontece em alguns Estados-membros. Os sindicatos lamentam igualmente a falta de dados sobre estas mortes ou acidentes. Só nas últimas 24 horas, mais de 750 migrantes foram interceptados na zona marítima a sul de Gavdos e em outras zonas costeiras gregas durante operações supervisionadas pelo Centro de Coordenação Conjunto de Busca e Salvamento do país. De acordo com a Guarda Costeira grega, a maior operação foi registada a 25 milhas náuticas a sudeste de Gavdos, onde 430 pessoas a bordo de um navio de pesca sobrecarregado foram recuperadas com a cooperação de um barco de patrulha grego e de um navio-tanque com bandeira do Panamá. As pessoas resgatadas foram transportadas para o porto de Agia Galini. A situação na ilha de Creta é descrita como sufocante, uma vez que milhares de migrantes ilegais chegaram da Líbia, onde os contrabandistas desenvolvem uma atividade desenfreada sob a tolerância das autoridades locais. Os fluxos registados já dão conta de mais de 8 mil migrantes ilegais, um aumento de mais de 250% em relação ao mesmo período do ano passado. A primeira cimeira União Europeia-Moldova serviu para Bruxelas reforçar o apoio à adesão do país ao Bloco dos 27.
A Presidente da Comissão Europeia e o Presidente do Conselho Europeu reuniram-se esta sexta-feira em Chisinau com a chefe de Estado moldava. Ursula von der Leyen disse estar impressionada com o trabalho feito pela Moldova para completar as reformas necessárias à integração europeia. A líder do Executivo Comunitário garante que o país está preparado para o próximo passo rumo à adesão. Já António Costa avisa que o processo é longo, mas sublinha que a Moldova deve estar orgulhosa do trabalho realizado e otimista quanto ao futuro. Nesta visita foi também entregue um cheque de 270 milhões de euros no âmbito do plano de crescimento da União Europeia para a Moldova. O pacote de ajuda financeira totaliza 1,9 mil milhões de euros. Prevê investimentos em infraestruturas e transportes, hospitais, escolas, pequenas e médias empresas e no setor das artes. Milhares de devotos deslocaram-se até à cidade de Dharamshala, nos Himalaias, no domingo, para celebrar o 90º aniversário do Dalai Lama, o líder espiritual do budismo tibetano, que vive no exílio desde que escapou à autoridade chinesa no Tibete em 1959. Vestido com uma túnica tradicional e uma capa amarela, o Dalai Lama foi escoltado até ao pátio do templo por um grupo de monges para uma cerimónia que colocou fim a uma semana de festividades. As celebrações também aconteceram em Katmandu, no Nepal, onde centenas de refugiados tibetanos, monges e diplomatas estrangeiros assinalaram o dia com orações budistas, cânticos e danças. Reconhecido em todo o mundo, Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, descreve-se como um simples monge budista, embora seja venerado por milhões de budistas tibetanos que o consideram a manifestação viva do Deus budista da compaixão.